Porque o Supremo Tribunal Federal agendou o início do julgamento dos primeiros réus do inquérito. Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Moacir José dos Santos são suspeitos de associação criminosa armada e golpe de Estado. As sessões serão realizadas de forma presencial no Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes será o relator do julgamento. Já na CPMI, que investiga os ataques do dia 8 de janeiro, o ministro Flávio Dino enviou ao colegiado apenas as imagens de 4 câmeras do Palácio da Justiça. De acordo com o titular da pasta, a maior parte dessas imagens que foram gravadas no dia do ataque não existe mais, por uma falha no contrato com a empresa de segurança que não obriga o armazenamento dos arquivos por mais de 30 dias. Presta atenção nessa informação. Nesse prédio do Ministério da Justiça, há 185 câmeras em operação. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, país debruçado, atento aos detalhes da CPMI, muitas oitivas, depoimentos que duram horas, todas as pessoas ligadas na Jovem Pan, várias investigações em curso, muitas frentes, e agora foram disponibilizados os arquivos somente de 4 câmeras. São 185 que estão dispostas em todo o prédio do Ministério da Justiça. Vou te atualizar aqui, que aqui eu não paro. Já tem mais câmeras, já descobriram mais câmeras, você citou aí as 185, que elas estão no contrato, no edital da licitação, que foi, né, que baseou aí a compra, o contrato da empresa que instalou essas câmeras. Então tá lá, 185 câmeras. Então o que não falta, ou o que não deveria faltar, seriam as imagens do que aconteceu ali nos arredores do Ministério da Justiça no 8 de janeiro. Agora chegaram mais. Olha só, ô Daniel, uma hora só tem 2, aí outra hora tem 4, agora já tem mais, já chegaram a CPMI, a gente tá atrás dessas imagens, já conseguimos novas imagens também. De outras câmeras, vocês vão ver aqui na outras câmeras, nós já conseguimos novas imagens, vocês vão ver na própria programação da Jovem Pan. Então existem outras imagens, existem outras câmeras operando e essas imagens não tinham sido enviadas para a CPMI. Mas aquela versão de que a empresa de segurança não tinha a obrigação de armazenar aquilo depois de 15 dias, de onde elas apareceram? É difícil, hein? Justificativa você tira do terno aqui, ó. Você tira da cartola, você tira do bolso da calça. Essa história tá assim, tá uma beleza, uma maravilha essa história. Agora, o que é mais, vamos dizer assim, peculiar nessa história é que assim, eu conversei com integrantes da cúpula da CPMI mais cedo. E aí eu perguntei justamente isso. Falei, gente, vamos lá. Eu queria entender só. Temos câmeras, imagens que foram apagadas, agora novas imagens que surgem toda hora esse vai e vem de comunicações entre a CPMI e o Ministério da Justiça, nunca é uma coisa, né, total ali, é uma entrega total daquilo que tem. Toda hora surge, aí tensiona de um lado, aí agora tem mais câmeras, enfim. Afinal é o seguinte, a gente tem essa situação, como é que fica? O que será feito efetivamente? Aí eu ouvi o seguinte, falei assim, não, isso aí é uma obsessão da oposição com essa tese de que houve uma omissão deliberada por parte aí da Força Nacional, do GSI, do Ministério da Justiça, enfim, das forças federais, das forças federais no 8 de janeiro. Mas isso é uma teoria conspiratória, não há nada disso. A gente já sabe que realmente a Força Nacional estava lá no estacionamento, que ela não foi empregada na sua totalidade, mas isso não foi proposital. Eu falei, então é o quê? Incompetência? No máximo incompetência. Eu falei, então é isso que vocês vão encaminhar, endereçar as investigações para isso. A tendência é que seja assim. Tá, e qual o enquadramento? Ainda não sabemos. Então, não criem expectativas sobre a CPMI do 8 de janeiro. Se já não tem em relação à do MST, quiçá a do 8 de janeiro, que já desde a sua origem, tem domínio governista. Aliás, eu disse até, quando a relatora expôs o plano de trabalho, eu disse aqui que era a primeira CPI da história, né, da política brasileira, que ela começava em pizza.
É verdade. É normal ela terminar, mas essa não, essa já começou em pizza. Pois é. Então é isso. Exatamente. Agora, Cristiano Beraldo, rapidamente, antes do nosso break comercial, muitas pessoas incrédulas, inclusive com essa informação. Você tem 185 câmeras em um prédio público, mas só consegue extrair os arquivos de 4 delas. Segundo o Dantas, outras imagens estão aparecendo, surgindo. Depois a gente vai aguardar a explicação e a justificativa, Beraldo. Não, é uma coisa absolutamente vergonhosa, porque a gente não está falando de um contrato qualquer, você está falando de um contrato de monitoramento do prédio do Ministério da Justiça, que comanda a Polícia Federal, que tem responsabilidades ali em relação à Polícia Rodoviária Federal, à Força Nacional, etc. Como é que acontece o que aconteceu hoje? Vamos lá, pegar um exemplo do cotidiano. Acontece um assalto. O que é a primeira coisa que se faz? Vamos atrás das câmeras. Olha, eu não tenho câmera, mas será que na rua alguém, uma casa, um comércio, alguém filmou? E aí você vai, conversa e tal, até pegar a imagem que mostra ali o que aconteceu. Aí você imagina que o Praça dos Três Poderes tomada, de repente invadem os prédios sede dos Três Poderes, e aí o Ministério da Justiça, que está ali do lado de tudo que está acontecendo, que tinha obrigação de estar coordenando ali a proteção naquele momento ali dos prédios do poder. Não, ninguém quer ver a imagem, ninguém pediu para ver essas imagens. Quer dizer, não é crível isso, porque é óbvio que assistiram essas imagens, é óbvio que sabem o que tinham nessas imagens e convenientemente apagaram essas imagens, com essa desculpa sem vergonha, inaceitável, cretina, de que simplesmente o contrato só previa a manutenção das imagens por 30 dias. Que empresa é essa que presta um serviço de monitoramento e que, diante de um ato gravíssimo, não salva as imagens? Para que serve o monitoramento, então? Para que serve a turma ali do Ministério da Justiça envolvida com a segurança? Serve para nada. Então é cadeia para essa turma, porque são tão culpados quanto. Vamos retomar o contato com os nossos comentaristas. Falávamos sobre o avanço das investigações da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e também o recebimento por parte da comissão de algumas imagens de câmeras de segurança instaladas no prédio do Ministério da Justiça. São mais de 180 câmeras instaladas em todos os corredores do Palácio do Ministério da Justiça e apenas os arquivos de 4 câmeras foram disponibilizados para a CPMI do 8 de janeiro. O Dantas, antes de passar para o Zé Maria, o Dantas tem um complemento, é isso, Dantas? Não é sobre a CPMI do 8 de janeiro, é sobre a CPI do MST. Ok, informação, vamos lá, informação em primeiro lugar, vamos lá. Existe uma frente que infelizmente a CPI não alcançou e que, se ela fosse prorrogada, ela poderia explorar, e que tem a ver com um tema central que nós estamos em discussão neste momento, inclusive no próprio STF, o marco temporal. Muita gente não sabe, mas o MST, há anos, ele tem uma aliança estratégica com lideranças indígenas, aquelas que também fazem o quê? Ocupam espaços que a gente não tem nem registro de ocupação anterior, coisas seculares, mas que de repente eles surgem, devem ser os tais dos nômades, surgem, se colocam num lugar e dizem aqui é aldeia indígena. E, como eu disse antes, normalmente são lugares onde há uma pressão econômica, onde tem mineração, onde tem agronegócio, onde tem pressão imobiliária, especulação imobiliária. Até numa praia em Niterói surgiu a aldeia indígena anos atrás. Então, essa imagem é inclusive de um protesto, imagem de 2 anos atrás, de um protesto em que você tem lideranças indígenas segurando a bandeira do MST. Essa é a fusão, essa é a lógica por trás desses grupos. Então, infelizmente, romancearam essa coisa dos indígenas. Nós temos, sim, indígenas vivendo em aldeias, indígenas isolados, que nem querem contato com a civilização, fazem muito bem. Agora, você tem vários indígenas que, inclusive, fazem da mineração ilegal um negócio, que são parceiros de garimpeiros, e você tem indígenas parceiros também do MST na invasão e na ocupação de terras. O objetivo é econômico e político. Agora, José Maria Trindade, a gente
troca inclusive o assunto, CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e o recebimento das imagens de apenas 4 câmeras do Ministério da Justiça. Zé, você tem 1 minuto e 45, Zé. Perfeito. Olha, eu vou dividir em 3 temas isso aí. Primeiro, as câmeras do Ministério da Justiça. Tem alguma coisa errada nisso. É claro, é evidente. Não é tão importante assim para todo o complexo desta investigação, mas tem alguma coisa errada. Diante de fatos tão graves, é claro que a empresa deveria separar. Não, pelo contrato, não precisa reservar tudo, mas é evidente que isso deveria ser reservado, né? E isso cheira a uma tentativa de apagar provas e isso fica muito evidente. Sobre a CPI nasceu controlada. Ela foi iniciada ali pela oposição, mas os governistas tomaram a frente e repetiram aquela tal CPI da Covid, né? Onde os governistas mandavam e desmandavam. Por último, Daniel, e mais importante, é o julgamento do Supremo, né? É muito grave o que vai acontecer. Todos serão condenados a penas muito graves, né? E deveriam investigar melhor e separar quem realmente provocou danos aos prédios públicos e não fazer essa condenação generalizada como deve acontecer. E numa única instância, né, Zé? Instância única.